Olá, queridos pais evangelizandos do ciclo 2, tudo bem com vocês? Nosso assunto de hoje é sobre cuidar da sociedade e pensar no coletivo. E a gente vai começar pensando em algumas palavras. Então todo mundo vai fechar os olhos e para cada palavra que eu falar, a gente vai imaginar uma cena, tá certo? Que tem a ver com essa palavra. Então, fechando os olhos, a primeira palavra é colaboração. A segunda palavra é solidariedade. E a última é união. Pensaram em tudo isso? Então, apesar do significado dessas palavras serem um pouquinho diferentes, todas elas se complementam. E por isso que provavelmente as cenas que vocês imaginaram eram bem parecidas umas com as outras, não eram? Gente, todas elas tinham várias pessoas trabalhando juntas para fazer alguma coisa. E isso é porque todas essas palavras são qualidades que a gente precisa para viver bem em sociedade. Vocês já pararam para pensar no que é viver em sociedade? A sociedade é um lugar ou uma comunidade de pessoas que vivem juntas, que são várias pessoas diferentes, várias famílias diferentes. Normalmente tem cidades, né? Mas a sociedade não é só quem vive na cidade, é quem vive no estado inteiro, é quem vive no país inteiro. Será que a gente pode falar que a sociedade humana vive no mundo inteiro? Bom, basicamente a sociedade é a vida em conjunto que as pessoas têm e não pessoas da mesma família, né? Famílias diferentes que trocam experiências. E essas diferenças não estão só nas famílias, estão nas pessoas, né? Imagina, se você é diferente do seu irmão, imagina, né, vocês que foram criados pelos mesmos pais, tiveram a mesma educação, imagina alguém que foi criado por outros pais, é mais diferente ainda. Então, por conta dessas diferenças que algumas pessoas escolhem ser médicos, outras pessoas escolhem ser policiais, outras pessoas escolhem ser professores. Imagina só se todo mundo fosse igual, todo mundo quisesse só ser advogado, porque gosta das mesmas coisas, porque todo mundo gostava de conhecer as leis, todos gostavam de ler muito, todo mundo gostava dessas coisas, e aí a nossa sociedade não teria cozinheiros, não teria professores, não teria bombeiro, não teria várias coisas que são tão importantes para a nossa vida. E é por isso que as diferenças são tão importantes. Elas tornam a nossa vida mais rica e mais completa. E é com as diferenças que a gente aprende também. Então, se eu tenho um colega de sala que é muito bom em matemática e eu sou muito bom em história, eu posso ensinar para ele e ele pode ensinar para mim. E assim a gente se completa. Então, gente, as diferenças existem e elas são importantíssimas, muito, para a gente aprender. E é por isso que Deus colocou dentro de nós a necessidade de viver em sociedade. Porque com a sociedade a gente aprende. E aprendendo a gente evolui para se tornar espíritos melhores. E é por causa dessa necessidade que a gente tem de viver em sociedade que agora que a gente está num momento onde não pode mais ir na escola, não pode mais encontrar os amigos, a gente sente tanta falta disso, porque a gente sente falta de conviver com as pessoas diferentes que nos ajudam a nos divertir e nos ensinam tantas coisas. Mas a gente pode olhar para essa situação toda de um jeito um pouco diferente. Viver em sociedade também não significa só trabalhar junto, significa outras coisas também, a gente precisa de outras qualidades. Vamos fechar os olhos de novo e imaginar algumas outras palavras. Respeito. Agora também compreensão. E por último, caridade. Imaginaram essas cenas? Bom, essas palavras são muito diferentes daquelas que a gente falou antes, não é? Elas têm a ver com outras coisas.
e elas também são muito essenciais para uma vida em sociedade. Todas elas são jeitos de praticar o amor ao próximo, que Jesus veio para a Terra para nos ensinar. E sabem o que a gente está fazendo? Toda vez que evita sair de casa sem necessidade, agora nesse período, nós estamos sim mostrando o nosso amor ao próximo. E vamos ver por quê? Porque nós estamos compreendendo que muitas pessoas podem pegar uma doença, nós estamos respeitando a saúde de todas essas pessoas e nós estamos fazendo uma caridade ao fazer a nossa parte para não espalhar o vírus. Gente, esse isolamento começou por causa de uma doença nova, né? É uma doença causada por um vírus. E esse vírus, ele se transmite pelo ar de uma pessoa para outra. Então, quando você está conversando, ele pode pular de você para ela ou de ela para você. E como é uma doença nova, o nosso corpo não sabe ainda se defender dela. O nosso corpo só aprende a se defender de uma doença quando a gente toma vacina para essa doença ou quando a gente já ficou doente com ela, que ele já aprendeu como lidar. E é por causa disso que todo mundo que entra em contato com o vírus acaba pegando a doença. Em algumas pessoas ela é mais forte, em algumas pessoas ela é mais fraca e às vezes a gente nem percebe que está com ela, de tão fraquinha que ela fica. Mas a gente nunca sabe quem que é quem. O problema é que quando a gente pega o vírus, a gente demora 1 ou 2 semanas para descobrir que está com ele. E aí imagina só se durante essas 2 semanas eu continuar conversando com todo mundo, brincando com todo mundo, eu vou estar transmitindo o vírus que está em mim para outra pessoa, sem nem saber que isso está acontecendo. Isso acontece também quando às vezes eu tô doente e eu não sei porque o vírus é tão fraquinho em mim que eu nem percebi. E mesmo assim eu tô passando ele para as outras pessoas. E aí você passa o vírus por mais tempo ainda. Então, gente, acabamos eu transmitindo para as outras pessoas, todas que eu encontrei, todas essas pessoas transmitindo para mais pessoas e as outras pessoas transmitindo para mais pessoas. E olha só onde é que a gente vai parar, né? Então, quando a gente evita de pegar o vírus e evita de passar para os outros, tomando todas as precauções que os médicos falam, saindo de casa o mínimo possível, usando máscara toda vez que vai na rua, isso são jeitos de proteger todos os que estão ao nosso redor. É um jeito de mostrar o nosso amor ao próximo com os nossos avós, com os nossos vizinhos, com as famílias dos nossos amigos da escola que nós não estamos encontrando mais. Então, gente, eu convido vocês a olharem para essa situação desse jeito diferente. Então, toda vez que bater aquele tédio porque não tem mais nada para fazer, ou vocês ficarem com saudade de brincar com os amigos, ou às vezes até ficar com raiva porque não aguenta mais ficar em casa sem fazer nada, gente, vamos pensar que isso é um jeito de cuidar da nossa sociedade. De vez em quando, os pais de vocês vão precisar sim sair de casa. Vão precisar ir no supermercado, vão precisar trabalhar fora. Mas vocês que são crianças não precisam, não é mesmo? E mesmo sendo difícil, vamos pensar no bem que nós estamos fazendo. E que tal agora a gente pensar em outras maneiras de contribuir com a sociedade, de cuidar dela? Vamos pegar uma folha de papel e fazer um risco bem no meio. De um lado, em cima, a gente vai escrever agora e do outro lado a gente vai escrever depois da quarentena. Escreveram? Então agora a gente vai pensar em algumas coisas que a gente pode fazer agora e depois da quarentena para ajudar a cuidar da sociedade. Então pensem aí bem nas coisas que vocês podem fazer e uma boa semana a todos.